foi um... Entendeu? Não, mas eu acho que o que eu gostaria do livro, quando eu pensei, né? Agora até, quando você fala, eu penso melhor, por exemplo. Nada impede de eu contar sobre o projeto, e cada projeto que eu participei tinha algum cara que participou comigo. Isso. Seja o Marcos, seja o Felipe, seja você, seja o Marcolino, sei lá. São caras que eu podia convidar para dar Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai estar aqui no final do ano. Se tudo der certo, dia 23, isso aqui vai ser publicado, né? É o plano. É o plano, né? É o som que manda. Então, sim, a gente está aqui no podcast especialíssimo porque tá toda a equipe que promoveu durante esses 3 anos, principalmente esse último 1 ano, toda a equipe que está empenhada em fazer as notícias e o mundo do design ser ouvido, né? A gente está fazendo muita matéria, muita coisa interessante. Então, tem eu que estou fazendo todas as entrevistas aqui no Brasil, o nosso correspondente internacional, Léo, que agora oficialmente finalmente temos o nosso canal em espanhol, que está entrevistando uma galera lá fora, e o Song, que é o back-office nosso, ele faz tudo isso rodar. Sem ele, a gente já está falando ao Léo. Ao Léo. Por um acaso ao Léo. Por acaso ao Léo. Mas bacana, acho que essa nossa conversa de agora é justamente falar o que aconteceu, né? Retrospectiva é para isso também, né? Óbvio, né? Então, vamos falar um pouco. O Hulk já falou sobre essa abertura de um canal exclusivamente em espanhol. A gente viu que tinha essa necessidade, né? A gente via um público hispanohablante que vinha aqui e falava: peraí, mas vocês têm português? Quando é que lança espanhol? Então ficava essa confusão. Então, quando eu lanço inglês, né, a gente está promovendo, vai tentar em inglês. Novidades, hein? Novidades, hein? Então, ele resolveu. E está crescendo, tá? Está crescendo. Eu acho que o canal que está crescendo mais rápido que o português. Sim, de design, sim. Sim, design, sim. Mais rápido português. É claro que tem mais países que falam o idioma, tem mais pessoas, então isso é meio óbvio que ia acontecer, né? Mas é isso. Léo, fala um pouco pra gente de você. Cara, foi um ano de muita experiência legal para mim. Eu, na verdade, vocês lembram bem, fiz o podcast com vocês, participei há um ano e meio atrás, se não me engano. E aí surgiu a ideia de, não, por que de repente fazer um podcast fora e tal. Nunca tinha pensado, para ser sincero, nem em participar com vocês, e aí foi rolando, até que, não, vamos embora, vamos fazer o projeto. E está sendo super legal, é trabalhoso, né? Não vou negar, dá trabalho encontrar a galera, ter essa rede de contatos e tal. Mas foi muito interessante, porque, primeiro, para ter contato com ex-amigos ou ex-profissionais que eu conheci, estou conhecendo ainda aqui, que eu sou um cara muito, né, relaxado para isso, de estar em contato com os amigos, de ligar, e aí, vamos tomar uma cerveja. Eu não sou um cara que faz isso, não por mal, mas por pura preguiça, ou por estar, né, a correria do dia a dia. E com o podcast eu tenho que me regrar e entrar em contato via LinkedIn, via WhatsApp e falar, e aí, meu, como é que tá? Vamos explicar toda a história, né, para convencer a pessoa a participar, né? O pessoal às vezes fica meio receoso e tal. E foi super legal, está sendo, na verdade, super legal poder conversar com as pessoas. E o mais interessante foi pessoas que eu conhecia, ou pensava que conhecia, quando você vai conversar mais em detalhe, você descobrir um monte de outros projetos que a pessoa faz ou fez, né, outras experiências, descobrir um outro profissional que eu nem conhecia, na verdade, e pensava que conhecia. Então tá... E para mim está sendo ótimo, eu acho super legal, espero que a galera esteja curtindo aí as entrevistas, né? Entrevista é modo de falar, eu falo que é mais um bate-papo, que possa estar inspirando, que as pessoas possam estar se inspirando, ou pelo menos tendo, né, um pouco de informação, vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só basicamente trabalhar muito, ninguém chega lá à toa. E o mais legal que eu comento com muita gente é poder estar conversando com esse monte de profissional, principalmente do design, não só do design, mas principalmente do design, e para as pessoas verem que não existem só os famosinhos, né, que são meia dúzia de designers famosos que todo mundo conhece, e ver que o mundo, na verdade, gira com essa galera que está embaixo aí, desconhecida, né, fazendo milhões de produtos e ninguém nem sabe que esse produto foi feito por alguém, né? Existe uma cabeça pensante aí por detrás. Sim. Eu sou homem dos números, né? A gente costuma falar muito... Ele fala que não é criativo, mas você é criativo também, não vem com essa, não. Opa. Manda aí. Eu costumo ver muito números assim, mas o que eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 1.000 ouvintes
não digo ouvintes, mas 1.000 streams que Streams, né? 1.000 pessoas, 1.000 episódios baixados que pessoas ouviram mais de 3 minutos. Então, isso para a plataforma, ele considera como se fosse ouvintes reais, né? Legal. Episódios reais ouvidos, né? E no Brasil, a gente tem isso. O canal espanhol ainda não levantou esse número ainda, tá? Mas como é meio recente, foi quando mais ou menos que a gente lançou, Léo, você lembra? Faz 2, 3 meses. O canal... não, é assim, o canal espanhol acho que faz isso uns 3, 4 meses por aí. O canal exclusivo faz a gente consegue ter número. Você que tem crescido no número de ouvintes, isso aí é uma coisa bem exponencial, né? Então, a gente tem 1.000... A gente aqui no Brasil aumentou o número de seguidores para esse ano em 66%. A gente aumentou, foi bastante. Eu acredito que nós temos entre os top 5 de design, de podcast design do Brasil, tá? Primeiro, se for no legal. Entre os top 5, ele faz parte, sim. Bom, vocês são um dos pioneiros, né? Quase. Assim, no segmento, eu acho que sim. Para falar de design e negócio, sim, isso sim. Geralmente a gente tem canais de design, não menosprezando, pelo contrário, eu ouço alguns tal. Então, tem outros canais, né? E uma coisa que é interessante, assim, é engraçado porque a briga, assim, o Léo veio confrontar com isso, o Song tem um papel importante nessa enxergar isso, que era, beleza, a gente somos designers, as árvores somos nós, né? Como costuma dizer. Fechou a porta. Abriu. O fantasma, o Gasparzinho. O fantasma. Né? O Song também veio agregar isso, uma coisa que é interessante, porque é muito normal, cara. Não sei a sua visão, né, Léo, mas eu percebi nesse decorrer aí, a gente está entrando na Season 3, né, do podcast, né? Inclusive, a gente tem uma surpresa aí na Season 3 que a gente conseguiu falar com um grande head aí, né? Opa. Que dia 6 está lançando. A gente fala. Dá spoiler? O Levi Girard. Grande Levi. O Levi foi super receptivo, foi legal pra caramba. A gente trocou uma ideia lá com ele. Falou bastante do porcótipo, falou que usa em todas as coisas, achei bem divertido. Esse é acho que das antigas também. É das antigas. Mas eu acho que uma coisa interessante que eu vejo é que a maioria dos canais ele está focado em tipo design gráfico, ou design de alguma coisa, e está muito fechado no ciclo design. E eu acho que a nossa discussão aqui é falar, beleza, o designer é conhecido pelo designer, mas e quem precisa realmente investir no negócio? Quer dizer, eu preciso contratar alguém que presta para isso. E daí a gente está meio que abrindo isso daí para as outras empresas conseguirem entender, para clientes conseguirem contratar a gente, parar de ficar na Torre de Marfim, que eu adoro essa fala, que é do cara do Space Today lá, que fala por que o pessoal da Terra plana está tão, né, em voga, por exemplo. Porque o pessoal da academia fala, foda-se, Terra plana ninguém liga. E o cara fala, ninguém foi lá botar a voz, ninguém quer falar porque não está preocupado, acho que isso é bobeira, mas os caras ganharam terreno e agora a gente está tentando voltar. Então, quer dizer, sair e achar que o seu universo é conhecido por aquilo só que você conhece é muito restrito. Então, quando o Song coloca esse negócio aí dos números, foi uma estratégia. E é interessante porque está dando resultados de feedback em relação à nossa estrutura, a empresa Atom Studios. Apesar da pandemia, apesar de coisa, o nosso ano fiscal esse ano foi o melhor ano fiscal que a gente já teve, desde a construção da Atom Studios, né? Assim, 4 anos oficialmente, né? Vendendo serviços também. E dentro da pandemia. E o feedback que a gente recebe, que é interessante, que está vendo que está funcionando essa estrutura, é que muita gente liga para a gente, umas caras falam, eu não sabia que designer fazia isso. Então, vocês conseguem resolver isso daqui? Conseguimos. Puta, eu tava procurando, tava vendo, que legal. Aí vai fechando orçamento, vai fazendo coisa. Mas acontece o de sempre, né? Aquilo lá que a gente conhece. Um monte de gente liga, pede para você, quanto custa fazer isso daqui? O que você quer? Claro. Vai, isso daqui, vai custar tanto. Não, mas achei que era mais barato. Fala, cara, não é com a gente que você tem que fazer. Acontece mais. Mas está dando esse feedback. As pessoas que estão entrando em contato, está acontecendo muito isso, né? Sim, isso tem acontecido bastante. Seja pelo canal do YouTube, podcast. A gente mais ou menos segmenta os canais de acordo com o público que a gente espera. Né? Por Instagram são aquelas pessoas mais genéricas, não o profissional em si, mas pessoas mais genéricas, aleatórias, né? Fãs, muitas vezes. YouTube é mais pessoa, tem alcançado muito industrial. Muito industrial e iniciante na carreira. Isso que é legal. O perfil é igual, cara. É muito louco. Interessante. E podcast a gente pegando muito profissional. O cara assim do mercado que entende. Legal, nós estamos fazendo. Podcast foi muito mais para o networking, né? Para a gente realmente aproximar com as pessoas.
do mercado para a gente falar, olha, gente, vamos trabalhar, que temos que fomentar aqui a coisa acontecer. É maior do que a gente. Sim. E uma coisa que eu acho interessante, olhando o seu podcast, olhando o nosso, o nosso, que eu digo, o nacional, é interessante ver até perfil, né? É muito curioso. Eu falo com alguns profissionais, mas falo com alguns estudantes que acabaram de sair, algumas pessoas que acabaram, e daí você monta um perfil, que é um perfil tipo de pessoas que eu convivo, porque eu dou aula e também profissionais. O do Léo é muito louco, porque o do Léo você já está começando a falar com heads de empresas. Então, é o seu perfil também, né? Então, é muito legal porque formou 2 nichos de grupo, e quando a gente vê as pessoas que escutam, é muito nesse nicho, né? Então, o Léo, ele, nessa questão de negócios e nessa questão de quais tipos de pessoa que você faz um interview, são pessoas que já são head, até porque você mesmo é head e tal, e daí sobe muito a régua, que eu acho excelente, sobe para lá para cima a régua do que é trabalhar com design mesmo, do que é gerenciar com design, né? Aqui eu trabalho o que é começar e o que é experienciar, e alguns heads, óbvio que eu falo alguns, mas quando você fala muito com o head, é muito legal, porque subiu a régua lá e fala, então a gente não está falando mais só do estudar, falando como é trabalhar, como é gerenciar uma empresa, como é visualizar essa estratégia de negócio baseada no design, né? Como pensamento, como lógica. Claro. Não, e outra coisa que a gente já tinha conversado, não só, até para não fazer conteúdo de designer para designer, que é a velha máxima, né? Prêmio de designer para designer. O que eu estou tentando é cada vez mais pegar, claro, nossa rede de contatos em geral, claro, é muito dentro do mundo do design, então é muito mais fácil, porque é o que a gente trabalha. Mas, ao mesmo tempo, estando na indústria e com outras também, você acaba tendo contatos, você tem pessoas de outras áreas, e é o que eu quero cada vez mais também pegar pessoas, não só, e áreas correlatas, marketing, desenvolvimento de produto, até engenharia ainda não... Bom, já peguei um engenheiro, né, de IoT, né, que foi o Juan, que a gente conversou também, foi muito interessante, ver essa visão, né, de um cara que está muito ligado ao design, mas é um cara totalmente técnico da área de internet das coisas, que deu sua visão, fez altos projetos aí em Santander, não sei se vocês lembram, fez muita coisa, agora tá na Teca com a gente, um puta profissional. E o legal que eu quero cada vez mais é ter esses outros profissionais também, ou intercalando, ou vai dependendo um pouco, na verdade não tem muita regra, né? A gente vai meio que, a gente conseguindo a disponibilidade da pessoa, a gente vai atrás. Mas eu quero também, não descarto também pegar o pessoal mais novo, ainda peguei um outro mais novo, mas não, de repente, recém-saído de faculdade, até para pegar um pouco essa visão de formação aqui. Teve alguns que eu conversei que são professores também, então... É verdade. Eu queria fazer até, de repente, uma coisa mais, no futuro que a gente já comentou, alguma mesa redonda com alguns caras que eu já conversei, botando algum tema sobre a mesa aí, seja educação, seja até situação profissional, a coisa que a gente já falou aqui, né, no Brasil sempre surge a discussão da regularização do design. Até onde ela tem que ir, né? Até onde ela tem que ir, e aqui na Espanha não tem porra nenhuma regularizada, não existe também, então às vezes a gente fica falando muito no Brasil e fazendo muito auê com isso, e fora não vai encontrar muita coisa. A gente até estava comentando, né? Acabamos de ter um podcast aqui que eu acabei gravando com o cara lá o Jonathan, né, lá da Inglaterra, e foi interessante porque existe muito essa ilusão, né, de tudo tá bem, de que lá fora tá, e o cara citou bem, assim, que eu achei bem legal, né, e não é o primeiro, você também foi outra pessoa que também comentou, falou, cara, a mesma merda, bicho, entendeu? Tipo, você vai passar o perrengue, você vai passar coisa. A única diferença que eu sinto, assim, oficialmente, que como o custo é bancado mais facilmente, o custo de vida. Então, um cara que trabalha ali, ele consegue ter uma vida ok. No Brasil, às vezes, você tem que, ralar. Eu acho que é uma questão de ganhos, né? E não necessariamente da profissão. Sim, não, e para qualquer área, claro, que a vantagem um pouco é essa. Você já a área que você trabalha, tendo um trabalho com salário, entre aspas, mínimo, você vive. O que eu brinco é um pouco isso. Aqui na Europa, claro, tem casos e casos, mas em geral você vive. Sim. E no Brasil, com o salário mínimo, você sobrevive. É um pouco diferente. Então, claro, aí seja na área do design, até outras áreas. E no design, sabe, quando você começa, é pauleira. Os salários são extremamente baixos aqui também. Não tem grandes... Né, ninguém... Tem essa visão quando a gente fala, ou você pega profissionais que já estão há 20 anos no mercado, fala, mas o cara ganha bem. Fala, mas são 20 anos, cara, eu também ganhei mal. Caraca, eu também fui estagiário, pinteiro. Eu ainda acho que os estagiários de hoje, pelo menos que trabalham comigo, trabalham até pouco.
eu não dou tanta, não sou tão mal. Não que me trataram mal, mas eu, tipo, porra, levar produto para cima e para baixo, manchar calça, perder calça com pintura, fazer protótipo, é uma loucura. Hoje tem mais ferramentas, você tem impressora 3D, é muito mais fácil, tem mais recursos, eu acho que isso facilita um pouco, né? Mas é complicado, não é mais fácil que no Brasil, eu diria. Talvez aqui por ter mais áreas, mais empresas, talvez você tenha mais campo para trabalhar. Estados Unidos, por exemplo, até falando agora com o Jordi, a última entrevista que saiu, ele fala, aqui nos Estados Unidos tem vaga para Deus e o mundo, cara. Você pode vir para cá, se você conseguir visto para trabalhar lá. Ele falou, os caras estão pagando muito bem, porque eles não querem que você saia, porque como tem muita oferta, os caras começam a ter que bancar muito bem os profissionais. E aqui na Europa, acho que tem mais, sem dúvida, mais oportunidade que no Brasil. O Brasil é um mercado que deu uma bela diminuída. E ainda mais produtos. Se falar produto, esquece, né? Esquece, área gráfica, UI, UX, aí você ainda encontra, é um mercado que eu acho que, cara, não sei, né? A impressão que eu tive, a gente conversando aí, é que aqui no Brasil o pessoal tá acontecendo um movimento que eu estou ficando preocupado. A gente está até discutindo aí o Marcos, né, o Batistão, que cara, o pessoal está tendo uma ilusão de que produto sumiu e que a maioria agora não está querendo fazer produto porque não tem mercado de produto. E a gente está tentando falar, cara, agora tem mais do que tinha antes. Que agora tem pequenas empresas querendo produzir muitos produtos. Tem vários tipos de produtos que precisa de projetista. E aí eu estou vendo as universidades fazendo uma cagada atrás da outra, assim, uma cagada, né? Dando um incentivo absurdo do UX e do design de serviço, sem entender que isso faz parte da profissão, né? Claro, e aí fala assim, não, o produto sumiu. Como o produto sumiu, cara? Tipo... continua todo mundo, quantos produtos você não compra? Quantas caixas da Amazon não chega de subir de tudo? Ou seja, e daí, cara, tá aí, né? Eu não sei como está acontecendo aí, mas eu fico preocupado que eu falo, cara, daqui 10 anos vai ter a falta do profissional de produto, aí vai voltar. Precisa de produto, vai parecer... Eu acho que tem um pêndulo assim que tem que ser meio bem equalizado, né? Agora, pode acontecer. Ele diz, cara, qual que são os perrengues que você passa para gravar os podcasts? Tem o que fala muito, nego que fala pouco. Quando o nego fala pouco, eu entro em pânico. Também. Não, já começa o que eu comentei, já começa de você conseguir falar com a pessoa, aí você convence a pessoa, ela fala, beleza, vou participar do podcast, legal. Porque, em geral, a galera curte, porque é uma coisa legal, né? Até um elogio à pessoa, tô te convidando para o podcast, porque eu acho que você já né? Já tô te elogiando, você é um baita profissional, porque se não fosse um profissional bom, um cara legal, não ia chamar. Aí você conseguir marcar uma data, porque aí, você vai deixando sempre, você não quer ser chato, então já vai e muda. Já aconteceu de eu estar preparado aqui, computador, luz, tudo, e a pessoa, nem vai rolar hoje, vai ter que ser amanhã. Já convenci minha mulher de ficar com meu filho para eu conseguir gravar de boa aqui à noite, e o cara, não vai rolar, pode ser amanhã. Eu falo, e eu vou falar o quê? Valeu, obrigado. Eu não vou falar nada, eu falo, show de bola, gravamos amanhã, imagina, não tem problema nenhum. Não tem problema, mas você também se programa um pouco. E nas entrevistas, aí é o que você falou, tem muito tipo de pessoa, né? Tem aquele cara que fala pra caramba, que é o que a gente comentou, né? Que a gente estava comentando antes, o cara que faz o monólogo. Tem aquele cara que... Eu acho que depende muito de experiência, mas não só experiência, de pessoa com menos ou mais vergonha, né? Tem gente que sai falando. Tem aquele cara que é o estilo alemão, responde, né? Você pergunta, ele responde e acabou. O cara não vai, né? Não desenvolve, né? E aí você tem que estar muito atento, né? Por isso que vocês são bem pagos, né? Para justamente poder render, né? É isso aí, cara. Mais ou menos. Aí você tem que estar sempre atento, né? Mais ou menos. E aí você tem que estar muito atento para gerar assunto, né? Porque tem essas pessoas que são muito caladas ou falam assim, não. E fica aquele silêncio e fala, caramba, né? E não te dá tempo às vezes, porque você até sabe para onde você vai levar um pouco a conversa ou não. Sim, você sabe. Mas você está esperando aquela resposta minimamente larga ali, né? Que vai ter um tempinho que ele vai discorrer sobre o assunto e o cara, tipo, sim. E aí você... mas... Da tela azul, né? Me explica. Aí, às vezes você até tenta puxar do cara, não, mas me explica melhor no detalhe. O cara, não, basicamente isso. Você fala, caralho, e aí, né? Então você vai pegando manha. Eu acho que eu falei, eu nunca tinha entrevistado ninguém. Ainda não sou entrevistador, eu acho que eu sou só um mediador de bate-papo. É o que eu me considero hoje em dia. A proposta nossa é realmente mas o que a gente... uma coisa que também a gente fez, pelo menos aqui no Brasil, a gente está procurando fazer, é meio que aproximar o público final para o seu design, né? Pro design, assim. O que vem a ser design? A gente entrevistou uma pessoa muito interessante, a Ana Paula, que é a louca dos baldes,
A louca dos baldes. A louca dos baldes. Foi justamente por tá legal. A gente sempre conversou com designers, com negócios em geral, mas como é que o end user enxerga a gente, né? Como é que ele faz a pessoa ela se apaixonar por um produto? Né? Bem colocado. Como é que ela... Por que ela tem um balde de pipoca do Thanos e ela guarda com tanto carinho em casa? O que representa isso para ela, né? Então a gente conseguiu pegar bastante pontos interessantes dela, falar por que você gostou, por que você não jogou no lixo, né? Que até então esse brinde de cinema é coisa assim, fica um mês na sua mesa, depois do segundo mês a empregada jogou fora e você não sente falta. Vai pro lixo. Né? Sim. Então a gente pincelou uns pontos bem interessantes. Isso que você falou é legal, porque essa mulher ela veio para consolidar aquilo que a gente tem como discurso base do design, sabe? Fala, não, a gente sabe o que está desenhando, a gente sabe que o cara tem uma expectativa, a gente sabe, e uma coisa que a gente até comentou no próprio podcast, foi legal você ter levantado isso, que a gente falou para a Cinemark, para a empresa também que fazia lá os baldes, falou, cara, vocês não tem que parar de fazer o balde por causa da pandemia. Tem gente que vai querer consumir, não faz sentido. E ela, assim, sem a gente forçar nada, foi um negócio interessante, a gente tinha falado isso para as empresas, e ela na entrevista, tipo, 1 ano e meio depois dessa história, que a gente falou, continua, não para agora, né? Ela falou, eu fiquei mó triste, porque ela lançava o filme, eu ia pro cinema porque eu achava que pelo menos o balde ia ter lá na ia ter o balde. Comprar. E não tinha. Tipo, não tinha era preparado. Uma droga, né? E ela falou sobre essa percepção. Então, eu acho que a entrevista com ela tem 2 pontos muito cruciais. Um ponto, assim, para quem é designer, falar realmente a gente está fazendo o trabalho certo. Porque todos nós aqui fazendo esse trabalho olhando para essa figura e a gente está olhando da maneira correta, porque a gente atinge a expectativa. E para o industrial, para ele parar de ser tonto, para ele parar de ser besta, de falar assim, não serve para nada, a gente sabe, designer que trabalha com empresa, com indústria, a gente é especialista em entender essa porra desse mercado. Não vem discutir com a gente, eu não vou discutir com você a produção. Quer dizer, posso até discutir, mas eu não vou discutir. Sim. Mas não vem discutir que a gente não sabe o que o perfil quer. Se eles tivessem feito isso, tinham vendido balde pra caralho, tinham continuado lucrando, entendeu? Que é o principal lucro, ativo de lucro das empresas. Então, muitas vezes ficou muito claro como as empresas elas ficam presas e as empresas elas ficam falando, não funciona, né? Não dá certo. E tem estratégia de negócio, a gente sabe como fazer uma estratégia decente de negócio, e os caras ficam batendo, não dá. Cara, ouve um pouco mais, entende? A gente estuda para essa porra, não você. Assim, sendo bem radical, assim, isso foi importante. E o balde, por exemplo, eu não peguei muito toda essa nova geração dos baldes, porque quando eu saí acho que quando vocês estavam começando a fazer esses baldes mais top, eu já estava vindo para entrar com força. Então, foi quando eu já estava aqui. E o balde, até onde eu sei, acho que não tem balde com preço para estudante, porque a entrada tem preço para estudante, então ele tem que vender mais barato. É capaz, eu não diria, no futuro os caras vão ser vendedor de balde colecionável e você ganha de brinde uma entrada para ver o filme, sabe? É porque o cara não pensa, o cara tá tão focado na questão cinema, e às vezes fala, será que o filme é importante, claro, é o que gera o desejo do cara ter o personagem, o balde, fato. Mas isso é importante com um monte de Netflix, Disney, Amazon, ou seja, no final das contas, como trabalhar esse mercado que a Lego faz muito bem, por exemplo, né, de criar. Ela se aproveita, ela paga milhões, sem dúvida, de direitos autorais para todos os possíveis estúdios do mundo e ganha muito mais em cima. Mas por quê? Porque ela viu que tem esse mercado. Então, de repente, os caras que vão morrer só querendo fazer cinema nu e cru, vão acabar ficando para trás. Esses caras de criar esse desejo, o cara fala, não, eu quero ir no Cinemark, por que eu vou na UCI, que eu não sei se ainda existe no Brasil, existe, e vou no Cinemark? Não, vou no Cinemark, porque lá no Cinemark eu vou comprar pipoca, vai ter o balde de show de bola, porque eu curto, para o meu filho, para mim, e não vou no outro porque o outro me oferece, sabe? É isso. Porque filme por filme, eu encontro em qualquer cinema, certo? E é interessante isso que você está falando, porque a gente vem desse mercado, inclusive de cinema, é assim, as salas de cinema não lucram tanto com o filme. Elas lucram com esses ativos que tem, com a experiência total. Então, assim, elas tiram o principal ativo, elas trabalham porcamente com o principal ativo, falam, faz qualquer balde, que faz qualquer balde. É isso que você vende. Esse é seu principal lucro, inclusive. Tanto que eles falam, o lucro está nessa história, não está no filme. O filme, porque na verdade o cinema, ele é uma experiência, cara, e a gente está completando essa experiência, né? Exatamente. E aí é muito burro, cara, é muito sem noção. Isso aí que você falou do balde tem uma coisa ainda mais do que isso, que a gente acabou descobrindo nesse universo, que é assim, o cara, vou fazer um balde. As empresas têm que entender assim, a UCI faz balde, a
a Cinemark faz balde, eu não sei quem faz balde. Cara, ela, que é uma pessoa que a gente foi entrevistar por causa de um monte de coisa e tal, que ela é colecionadora, tem um blog, tem uma coisa em cima disso, ela fala, não interessa. Eu, às vezes, vou ver filme, sei lá, no Cinemark, às vezes vou no ICA, às vezes mas eu compro o balde de todos. Por Thanos, eu tenho o balde da cabeça Legal. que eles fizeram, eu tenho a manopla, eu tenho um bonequinho que saiu numa... Porque ela troca, cara, inclusive esses pertences com outras pessoas de outros estados. Ela fala, olha, aí no cinema aí do Recife saiu tal coisa, aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio não saiu. Vamos trocar, eu compro aqui para você faz para mim. Então não é nem exclusiva, é isso que é muito louco, é uma experiência geral. Dá até para fazer uma coisa tão foda que daria para fazer uma coisa tão foda que assim, até brinco, né? Daria para fazer tipo, olha, Cinemark, vamos fazer a cabeça do Thanos para o cara enfiar na cabeça, você faz a manopla para ele botar na mão, você faz o pé para ele colocar no pé, e você monta o personagem porque eles vão comprar de todos. Legal. Todos, legal. É impressionante. A Coca-Cola, acho que para mim, quando eu era pequena, hoje eu vejo bem menos, mas lembra a história das mini Coca-Colas? Porra, e ela ganhou grana com isso, cara, porque era um absurdo, eram para ser, em tese, os ioiôs da Coca-Cola, que era uma loucura, mas claro, sempre de muita qualidade, as garrafinhas, sabe, e ela ganhava dinheiro, um brinde, você fala, brinde em teoria você, né, a história por trás não é ganhar dinheiro, é você incentivar a venda do seu produto. Não, mas o cara consegue a Parmalat, acho que é aquele dos bichinhos, que não conseguia dar conta, eles não deram conta de produzir, era uma porcaria não, tinha muita qualidade, é verdade, né? Mas assim, em relação ao retorno que teve, o investimento é baixo. Porra, é baixo, é baixíssimo. Alguns talvez testaram, não sabiam que ia dar tão certo, acho que a Parmalat é um caso desses, e a Coca-Cola segue até hoje trabalhando, e agora os cinemas é uma coisa muito interessante, é o cara dar um pouco a volta, né? Porque no futuro, qual que é o real interesse das pessoas? Cada vez mais esses estúdios estão lançando nas plataformas os seus filmes, Netflix, Amazon, você não precisa ir no cinema, não dá para ver no cinema, né? Às vezes. E aí, como é que você vai ficar? Você precisa gerar desejo, né? Criar valor no seu negócio. Como criar valor? Acho que no final isso a nossa função é como você conseguir cada vez, nesse mundo cheio das mesmas coisas, como você consegue criar valor no seu negócio, né? Seja na experiência, seja na qualidade, no uso do seu produto, no final, o valor acho que está tudo em volta disso, desses pontos, né? E a gente tem que conhecer muito bem. Bom, você vai falar alguma coisa? Não, eu ia verificar como é que... refletindo. Não, eu não quero estender muito no mesmo tema, entendeu? Eu acho que um tema que a gente falar... Beleza. O Hulk não para de falar. Só quer falar de balde, vamos mudar isso aí. Vai se ferrar. Senão fica 5 minutinhos. Então puxa, você é o bobo da corte. Então, deixa eu falar. Você soube dessa? Isso aí eu corto depois. Não, mas eu vou colocar depois falar sobre isso. Como ele quer mudar o formato. Não fala muito da corte, né? Senão os caras. Você pode até falar, né? Gera meme. Gera meme, foda-se. Gera meme. Cara, meme é uma puta estratégia de negócio fodida, velho. Cara, era o que era a propaganda viral antigamente, agora é o meme. Mas são os cortes de podcast, né? Esses podcasts do Brasil, os famosos, vamos chamar. O Flow. O Flow, você pega, a galera vê mais cortes. Aliás, se o Spotify quiser patrocinar a gente tá aceitando. Opa. Não quero abrir mão da Apple, não. Não? Então, bem. Então, Apple, patrocina a gente, caralho. Todo mundo. Apple, tá bom. Bom para todo mundo? Então, beleza. Não, mas outro ponto também que a gente fez também, Hulk, que a gente colocou alguns conteúdos um pouco mais técnicos sobre games, né? Sobre games, começou a ter uns 3 ou 4 episódios agora sobre games, mas coisa assim, voltado para desenvolvimento de games, né? Então, uma coisa que a gente fez. Que é uma realização pessoal, eu sou alucinado. Eu considero o game como uma experiência artística, e ele é considerado, né, como a 11ª. O mercado de game tem um site muito bom que é o VG Chart, né? Que ele é um site mostrando como é que está a venda de games, o investimento, como é que gira esse negócio, e é um negócio milionário que tem, e está sendo muito mal explorado, porque agora acabou de lançar a porra do Resident Evil, uma bosta, todo mundo falando mal, né, do filme. Porra, meu, lance direito, sabe? Agora vamos ver o da HBO que vai lançar. Cara, o investimento é bem pesado e poucas empresas estão enxergando esse nicho, que é uma coisa que eu e o Danilo, que trabalhou na Sistine anos e agora está em Portugal, ele foi head da Sistine, ele falava, cara, quantas vezes eu quis fazer um patrocínio, eu quis fazer uma mochila para o Mário, porque tem um monte de gente que joga, não,
Tipo, o mercado de brinquedos, Barbie e tal, que é super forte e aquecido, com esses brindes, teoricamente brindes ou mochilas que são licenciadas, pô, vamos licenciar jogo. As pessoas licenciam um pouco, e tem um mercado assim sedento, sabe? Para fazer isso, tanto que tem um mercado informal de tipo, imprimir bonequinho do personagem que você compra num lugar para imprimir em 3D, imprime e o cara tá desejando isso. E você não tem muito mercado para isso. Assim, a única empresa que eu vi que fez alguma coisa, um movimento mais interessante, que eu até tenho aqui um exemplo, é a Lego, que falou, cara, vamos fazer uma parceria, Nintendo? Vamos fazer um Lego do Mario usando isso? Vamos embora. Porque a Lego, ela se reinventou. A Lego tava quebrada nos anos 2000, cara. Ela tava quebrada, sabe? Ela falou, cara, você tem que se reinventar. Inclusive, tem uma entrevista do Léo, no canal do Léo, sobre um dos designers da Lego, né? É um cara que eu conheci num estúdio em Barcelona, agora ele tá na Lego, é um cara super especialista em manufatura aditiva, impressão 3D. Claro que ele não abriu muito, eu tentei espetar o cara, mas ele não podia, os caras são super aí complicados, ainda acho que ele até falou demais, mas tudo leva a crer que eles estão montando um baita departamento aí, todo voltado para impressão 3D. Sem dúvida vai ser muita coisa, ou para, sei lá, não deixou muito claro, se vai ser para fazer as coisas mais customizadas para o usuário, sei lá, você compra o Lego e faz sob demanda aí já com o seu nome, não sabemos exatamente, não deixou muito claro, porque ele não podia abrir, mas eles estão investindo, ele deixou bem claro que estão investindo pesadíssimo com essa questão da manufatura aditiva, como outras tantas, né? E a Lego, sem dúvida, vai ser uma das que vai sair, e sem dúvida vai sair bem, né? Porque eles, em geral, acertam a mão muito bem, né? O que você... Bom, estamos em 2021, está acabando, estamos em 2022... Como é que você enxerga 2022? O que você acha a tendência? Vamos falar não apenas do design, mas em termos de negócios, em termos de tecnologia. Como é que você enxerga isso? Caraca, pergunta difícil, cara. Fala, irmão. Isso, hein? Se eu soubesse tudo, dólar, quanto você acha que vai estar o dólar, o euro? Falando, vocês recebem... Eu espero que o euro esteja valendo 12 vezes, mas não vou falar por quê. Bom, quando eu for para o Brasil, sei lá, por agosto, eu também gostaria. Tá? Cada vez... Quando eu vou para o Brasil, agora, quando eu tenho que trazer meu dinheiro do Brasil, eu choro. É verdade. É um inferno. Deixa eu falar, o pouco que eu tinha tá no Brasil, e quando eu chego na Europa, eu não tenho nada. Era pouco no Brasil e aqui é nada. É um pouco menos 6, dividido por 6. Eu acho que... Se quiser, fala aí. É o que eu estava pensando aqui de negócio, eu achei interessante isso aí que você está falando, só que eu acho que vai ter uma abertura. A única coisa que me preocupa é que a gente passou 2 anos aí reaprendendo e entendendo o que era a famosa história da informação. Para o canal foi importante, para a gente foi importante, porque a gente está investindo bem pesado para as pessoas que acham que fazer podcast, YouTube é fácil. Cara, você gravar um vídeo e botar ali é fácil. O YouTube tem todo um ranqueamento, a gente tem que manter o padrão. Tem dias que eu estou exaurido, igual ontem, exaurido. Eu estava gravando o podcast às 9h30 da noite, porque tem que cumprir funções, formas. Eu acho que eu nunca fui tão... exigido, né? Não só exigido, mas tão... Exigido eu sempre fui, mas eu nunca tive que ser tão... Por ser dono de negócio, às vezes você tem uma flexibilidade de horário, eu nunca fui exigido tanto, né? O Léo já foi várias vezes, porque ele trabalhou em empresa. Em datas e prazos, assim. O prazo é quinta-feira, você tem que ter coisa quinta-feira. Tipo, não tem, se fudeu, você tem que ter. Então, assim, não é fácil manter, e tem toda uma estratégia de negócios, quando o senhor fala de estratégia de negócios, tem toda uma estratégia de negócios no podcast do YouTube, que muita gente não enxerga, que é uma estratégia mesmo. Então, assim, como eu posso transformar em conhecimento, como eu posso transformar em rentabilidade a informação? Né? Que a Google ganha muito dinheiro assim, a própria Facebook está se reposicionando como um metaverso. Então, o que é ganhar com esse negócio? E muita gente ainda enxerga como se eu não tenho na mão, não funciona. Mas, meu, esse canal de informação é alto. Então, o que eu vejo é que a gente já entrou finalmente a gente conseguiu entrar, graças à pandemia, nesse ponto de vista, a gente finalmente está na era digital e entendeu para que serve isso. Mas eu tenho um pouco de medo, principalmente no Brasil, não sei no mundo, o Léo pode falar lá fora, melhor do que eu estou vendo que às vezes está tendo nesse final de ano um pouco de retrocesso. As pessoas estão querendo ir para a rua, estão gerando trânsito de novo. Então, eu tenho um pouco de medo da gente dar um passo para trás numa coisa que já foi muito bem mastigada, entendida, porque isso vai gerar muito mais possibilidade de negócio.
tanto para as empresas quanto para as marcas, né? Elas entenderem que elas estão além daquele objeto que ela está ofertando, mas é a experiência da marca em si. A experiência a gente não está falando necessariamente, isso que eu gosto de colocar, de a pessoa ter... Porque as pessoas também têm muito preconceito, não preconceito, mas preconceito sobre experiência. A experiência é ir na Disney e viver aquilo. Não, a experiência é como você está se conectando com a marca da pessoa. E às vezes a experiência é a marca dizer alguma coisa, sempre está botando, sempre está comunicando. Isso é experiência, não é você imergir e estar num parque de diversão. Experiência é outra coisa. Assim como gamificação, que o pessoal brinca muito, fala, gamificação é game. Não, gamificação é o que a Netflix faz, botando estrelinha, entendendo que você participa. A gamificação está relacionada a quanto você interage com essa marca, quanto você interage com o mercado, né? Não, e o que você falou, né? As marcas cada vez mais têm que entender que você tem que estar nesse mundo de quase um metaverso, ou seja, quase tudo é digital e trocentas plataformas, né? Não só uma. Você, no começo tinha que estar no Brasil, né? Eu lembro, a tua empresa tem que estar no Orkut, depois tem que estar no Facebook. Primeiro tinha que ter o site na web. Hoje tem um site na internet. Hoje tem que ter um site. A empresa tem que ter um site, tem que ter um site. E hoje, se não tiver um site, depende, cara. Você pode até nem ter um grande site, mas você tem que ter um Instagram. De repente, o Instagram é sua plataforma muito forte de negócio. Um Facebook, que já nem é tão forte. TikTok, que está começando a arrebentar agora. TikTok, que tem empresa que fala, que TikTok, ridículo. As pessoas estão dizendo, não. Claro, você tem que saber surfar por cada plataforma. O Instagram tem o seu estilo, o Facebook tem outro, o TikTok você vai ter que ir para de repente, uma outra forma de comunicação, que pode ser um pouco mais difícil, dependendo da empresa. A questão do podcast, a gente vê cada vez mais empresas aí entrando, né, fazendo discussões, utilizando tanto para profissionais internos, como para divulgar de alguma forma. Então, é uma plataforma que ainda tem um pouco de eu acho que o Spotify, como exemplo, a grande plataforma Spotify, está muito bem assentada no mundo, ou seja, a galera conhece, escuta, tal, mas ainda muito, acho que a questão musical, acho que ainda a música ainda é muito forte, e o podcast está aumentando, mas ainda muito assim, né, aquela questão, vou ouvir os podcasts famosinhos com atores e famosos, e o nosso estilo está chegando cada vez mais, as pessoas falam, não, eu quero ouvir sobre o tema, não necessariamente um cara famoso, eu quero escutar sobre esse tema, e vai encontrando, e as empresas que estão atentas a isso, acho que eu não sei se ainda para o ano que vem, acho que talvez seja muito cedo, mas já com certeza vai ser um ano de crescimento nessa área para muita empresa, acho que a longo prazo. Se vai mudar as plataformas, se vai aparecer outra, sem dúvida, sempre aparece, todo ano vem uma nova, uma outra aí, né? O TikTok acho que foi uma das últimas aí que eu me lembro mais, que mais deram certo, né? Kawaii, é isso? Que também é outra? Cara, tá tendo tantas assim que eu não estou acompanhando muito. O próprio metaverso, eu estou escutando os caras comprando terrenos aí por milhões. Isso, teve um cara que investiu como no planeta, cara. Tem um cara que investiu no planeta. O cara comprou um barco, uma empresa, acho. Eu falei, como assim, cara? Qual que foi o novo termo que a gente viu? Product to Avatar, né? D2A, né? Direct to Avatar. Direct to Avatar. D2A. Então, você tem B2C, B2B, que é Business to Business, Business to Client, e Direct to Avatar. D2A. Ou seja, você cria produtos e serviços para avatares. E vai ser isso, cara. Vai ser isso. O loot box nada mais é do que um princípio disso. Loot box dos jogos. Né? E quem tiver esperto, acho que eu estava falando, não sei se pegou uma entrevista ou até bate-papo de trabalho, como é uma plataforma muito nova ainda, a questão do metaverso, quem conseguir entender, porque ainda tem uma certa complexidade, pelo menos para mim, e conseguir entrar aí para garimpar, como fizeram muita gente lá no YouTube, lá atrás, né? Quando o pessoal fala que era só mato, ou a própria internet, ou o Instagram também, quem entrar nisso e se informar e encontrar o seu nicho ali dentro, pode ganhar muito dinheiro. O cara que está estudando isso, sabia, né? Ele está entrando nisso. Bom saber. Eu vi isso bastante. Eu acho que assim, é um campo, até então, o design é visto como uma coisa secundária, né? É um cara que fica assim no porão, fazendo renders bonitinho para o marketing vender, para a indústria fabricar. Legal, perfeito. Vou discutir sobre isso. Mas acho que é o momento que o design irá se destacar, tá? Por quê? Quem faz modelagem? Quem que entende como é que funciona cabeça do consumidor.
o universo totalmente diferente que nós temos hoje. Será que no metaverso, seja qual for, vai ter gravidade? Como vai ser a velocidade? Como vai ser a conexão entre pessoas? Nós estamos vendo que estão comprando terrenos, assim, terrenos... Planeta, terreno. Muito parecido com o que nós temos físico. Tem uma Claro. no bairro Morumbi, e passa, sei lá, pessoas aqui na minha frente, na minha casa, tá bom, mas no metaverso vai ser assim também ou não vai ser? Como é que vai ser essa relação? Né? Será que eu vou comprar? Será que se um designer pica das galáxias fizer uma cadeira no metaverso, tem sentido ou não tem sentido? Ou será que o Avatar, teoricamente, não vai se cansar? Ele não se cansa. Claro. E teve o Second Life, teve seu boom. E morreu também, né? Eu não ouvi mais o Second Life. Então, eu acho que fazia promoção, tudo aí dentro, né? A DPZ fez uma festa de final de ano que estava acontecendo na DPZ e no Second Life. Então, você tinha que ter eu ouvi que Second Life. Esses dias, eu acho que vem do Shark Tank, esqueci o nome do cara da Chili Beans, fugiu o nome dele, mas o CEO da Chili, o Kaito, ele falou que, eu não sei se já foi ou se ia rolar a convenção desse ano, do ano que vem, da Chili Beans, ia ser na plataforma do GTA, algo assim. Isso aí, que louco. E eu falei, como assim, cara? O cara vai fazer para não fazer, vai ser virtual, acho que pelo tema de Covid e tal, ia fazer numa plataforma, uma convenção, e sem dúvida, no futuro vai ser metaverso. Claro, a gente não sabe se vai para frente ou não, tá se falando muito forte, tá todo mundo entrando, metendo milhões. E é algo que quem tiver atento e conseguir, porque não é só estar atento, você pode entender tal, mas você tem que achar o nicho. Seu nicho e como entrar nisso. Não sei se as pessoas vão precisar de produto, a gente não sabe, ainda tá uma coisa meio no ar. Mas quem conseguir, como qualquer outra plataforma, né, os primeiros, em geral, são os que acabam ganhando muita grana. Ou conseguem gerar. Tá certo, Exatamente. E porque depois que a galera encontrar, é fácil. Fala, puta, mas se eu soubesse, eu tinha feito videozinho de receita no YouTube. Por que eu não fiz isso há 20 anos atrás? Ia ficar rico. Ou fazer de game, ficar jogando videogame que nem um bobo e ficar milionário. Mas agora é fácil, né, falar. Sim. Então talvez a gente vai ter que ter nosso primeiro podcast no metaverso, para entender isso aí, entrevistas aí. Com certeza. Um tema, sim. E não vai ser virtual, vai ser presencial, porque vai ser avatar com avatar. Exatamente. Exatamente. Eu estou participando de um grupo de estudo que justamente fala muito sobre isso, né? Como é que vai ser isso aí? NFT, como é que vai ser a parte de tokenização de fundo blockchain, né? Blockchain, como é que vai ser tudo feito isso aí? Então, tem um pessoal bem bacana e a gente espera ver o que pode ser. Pode ser tema de próximos podcasts também a respeito disso aí. Uma entrevista que eu fiz, que foi com o Victor, que é o francês, que no final ele até comenta que ele é um cara que é super investidor de Bitcoin, né? Ele fala dos Bitcoins, é um cara que está ganhando muita grana. E ele até fala, não, Léo, depois eu converso com você, fala, vamos marcar um dia, eu te explico, não sei o que, aí você começa a meter uma grana, e eu tenho um medo animal disso aí, o cara, mas cara, ele não a gente investe em Bitcoin, a gente tem Bitcoin. Então, mas é um cara que foi atrás, não sei vocês, mas ele tem vários grupos de WhatsApp, de discussão, porque ele conhece cara do mundo inteiro para saber tendência, como faz não sei o que, né, porque é uma loucura. E tem muita gente que ficou, quem lá atrás, eu lembro quando começou a se falar que maluquice, você tá louco. Custava um centavo. O cara que botou $1, né, ou $1.000, bom, $1.000 será muito, mas que seja $100, o cara ficou milionário com $100. Mas foi esse louco que entrou nesse mundo lá atrás, falou, vamos botar $100 e ver o que dá nisso aí, como é o que pode ser agora esse futuro, se é que não vai estar integrado, né, essa questão Bitcoin, metaverso, não sei, porque ao final das contas mas tem ligação, acho que tudo a base de tudo é blockchain, né, acho que isso é a base de tudo que nós estamos fazendo, acho que a descentralização, né, descentralização seja financeira, seja de tecnologia, seja de plataforma industrial, que é o que a 4.0 quer fazer. Isso é que permitiu surgir isso, né? Mas como você falou, é coisa muito novo. Tem muita especulação claro. Aí, né? A gente tem muito medo, né? Claro. Não se afogar, né? Às vezes eu não sei se é tão novo assim ou se agora está começando a amadurecer, porque você deu o exemplo do Second Life, que a gente está falando aí de 2006, 2005. Sim. E era o virtual, aí deu certo num certo momento, aí agora está tendo uma digestão também, uma digerir, porque a gente fala muito sobre, a gente esquece, mas a gente tem que falar muito sobre geração. A geração de agora, isso já é uma normalidade, né? Como para a nossa geração, o computador era uma normalidade.
né? Claro. E para essa geração isso é uma normalidade. E eu estou vendo que vai começar também uma coisa que insistiram uma vez, insistiram a segunda, estão tentando ajustar, que é a própria realidade virtual, né? Então a realidade virtual ela começa a entrar nesse universo a partir do momento que as coisas começam a se conectar e fazer sentido. Porque só o avatar sozinho não funciona tão bem, mas o avatar que já ganha dinheiro em cima disso já funciona melhor. Quando você vê percepção de valor dentro disso, como uma troca, começa a se potencializar, e o desenvolvimento da tecnologia, os óculos VR estão assim, crescendo de um jeito dos últimos 4, 5 anos, que são absurdo. Baratíssimo. Eu tô pegando para Teca um puta óculos lá, não lembro a marca, tá? Um puta legal, que Riff, deve ser o Riff. Não lembro, é um bom que o cara... E você paga, sei lá, 1.000, claro, é que aqui em euros não é caro, é 1.200 euros, isso não é nada aqui, não é nada. E eu falei pro cara, mas é bom? Ele falou, cara, vem controle, vem tudo, vem sistema de som, caixinha de som, é tudo completo, é um pacote. E você fala, caramba, como assim? Porque a gente quer começar, claro, no meu caso, a gente quer aplicar na indústria, começar, que é uma coisa que a gente nem tem ainda para desenvolvimento de produto, mas claro, na questão de metaverso, ou seja, você poder estar dentro desse mundo e, além de tudo, virtualmente, né, não tendo que olhar para uma tela de computador, que às vezes pode ser uma coisa que fala, puta coisa chata, eu continuo na tela. Não, você está dentro do mundo e pode viver essa vida, uma segunda vida aí, né? Existe um jogo que eu não sei agora, uma vez eu vi uma entrevista do Kibe para alguém, ele comenta que ele participa de um jogo, eu não sei o nome, que é um jogo que só pessoas convidadas conseguem entrar, que tem um limite de pessoas. É como se fosse um... tem vários famosos que participam, e ele mesmo falou, pô, nesse jogo eu jogo toda noite, eu sou um policial corrupto. E ele passa a noite jogando sendo um policial corrupto. É o que ele faz. Eu achei muito interessante isso, como existe um desejo, talvez em quase todo mundo, né, de viver uma segunda vida que você talvez não teve. Né? Atuação, ou sei lá, o cara não teve essa vida, pô, eu queria ser solteiro. Tá bom, vai, virtualmente você pode ser solteiro. Vai testar. Não tem você assiste Rick and Morty? Não, esse não. Puta, tem um do Rick and Morty que eles fazem um jogo virtual e é muito legal, porque daí o Morty tá vivendo lá o jogo virtual e passa 40 anos e daí ele morre lá na tema. Na hora que tirou a questão, o cara toma um susto, assim, a brincadeira é essa, o cara toma um susto e falou, caralho, era mentira? Tipo, eu tinha certeza, passou 40 anos e o cara jogou durante 30 minutos, né? Então, vai aquele famoso filme do Schwarzenegger, lembra? Que ele vai para Marte lá, não lembro o nome desse filme. Que reeditaram agora, né? Total Recall, que foi feito pelo Colin Farrell. Exatamente, o novo agora. Que é um pouco isso, né? O conceito. Total. Cara, o conceito de tanto que você terminava o filme, uma das discussões, você terminava o filme não sabendo se aquilo era uma realidade virtual ou se era verdade. Ele terminou assim. Tipo, na dúvida, exatamente. Isso aí, mas o metaverso, eu lembro do Freud, né? Que tem o Freud divide o id, o superego e o ego. Aí o id é aquilo lá. O id você quer fazer putaria, você quer fazer o que não pode fazer na vida real, né? O ego, ele mecaniza, ele meio que estrutura para você realizar o id, o que o id deseja, e o superego é o juiz, ele bloqueia. Então o metaverso, esse jogo, como o seu amigo falou, é o id. Cara, eu quero fazer polícia corrupta, eu quero porrada e moçada, quero receber dinheiro do político lá e liberar os cantos, sabe? Então, talvez seja até uma solução para muitas pessoas, sei lá, não digo depressão, porque depressão já é um tema até mais médico, mais tema pesado, de saúde. Mas pessoas mais assim para baixo, tal, de repente é um jeito de viver coisas que ela fica reclamando que não pode falar, vai lá, virtualmente você consegue viver. Não sei se vai te satisfazer, mas pode ser uma forma também de ter uma reflexão, né, cara? Eu acho que tá aí. E sem, de repente, exatamente, não sei se prejudica ou não, aí a gente não sabe até que ponto o virtual vai estar encaixando com o real, sempre vai ter o grupinho que vai falar que prejudica, né? Eu lembro que é o Matrix da vida, né? Que você toma no Matrix, mas te afeta no mundo real, a gente nunca sabe, mas é interessante, eu acho que tem e quem conseguir trabalhar nisso, seja empresa ou pessoa, entender isso aí e aproveitar, claro, se vai dar certo ou não, a gente vai saber daqui, de repente, na nossa conversa de 2, 3 anos aí, a gente pode estar sabendo, mas... E vendo e falando, puta, falamos isso e não investimos, tomamos na cabeça. Falando um pouco do podcast, Léo, como é que você enxerga o podcast espanhol ano que vem? Você tem... O que você acha? Você tem algum... O que você pensa? Cara, claro, vai continuar na linha de convidar a galera, profissionais, quero ter mais profissionais de fora da área, mais. Legal. E uma coisa para dar não uma mudada, mas para ter coisas novas, né? Era essa ideia de fazer
eu chamo de mesa redonda, de convidador, pessoas que eu já conversei, que talvez tenham algum ponto em comum, ou que não tenham nada em comum, e chamar dois, não muita gente, até para não gerar muita confusão, até para ter mais discussões, e jogar um tema na mesa aí para conversar, seja um tema de design, ou um tema, o que for, político, o que a galera quiser conversar, vamos embora. Legal. E ter uma discussão mais focada em um tema, porque às vezes a gente falou de muita coisa, falou da carreira da pessoa e tal, e não entrou às vezes num tema específico, para saber, sei lá, temas de exemplos aqui. Pô, a impressão 3D, como eu falei, muitos caras trabalham com impressão 3D. E eu várias vezes eu perguntei, essa merda vai ou não vai? Todo mundo fala, e até hoje eu não vi nenhuma indústria realmente aplicando para valer. Se faz pecinhas aqui, mas ainda continua protótipo. Sim. Melhor, mais qualidade, muito mais realidade, ou fazer bonequinho, tá, mas isso não é o ponto, né? Esse bonequinho não entregar, mas digo, realmente, eu vou meter, a gente vai ver uma indústria que vai entuchar de máquina 3D e vai sair um carro 3D, como já existe alguma coisa. Sim. Mas para valer, né? Existe muita casa 3D que se imprime na China, algumas coisas, né? E é uma discussão, porque se fala muito e estamos indo. Eu até brinco, né? A impressão 3D vai ser o novo micro-ondas, que ia substituir fogão, e não ia existir mais fogão no futuro, só micro-ondas, e na verdade ele é um bom coadjuvante do fogão ou do cooktop, seja o que for. Então são temas interessantes para ouvir pontos de vista desses caras que estão mais metidos na área, por exemplo. Isso aí tem até um negócio interessante, Léo. A gente adquiriu, né, faz um tempo, a máquina de impressão de cerâmica. E daí a gente acabou de fazer uma parceria com uma empresa de cerâmica para ficar a máquina lá, porque a gente precisava do forno, das coisas. Uma coisa que a gente reparou, quando a gente fala de coisas de 3D, tem uma coisa interessante. Nesse processo, é mais barato fazer a impressão em cerâmica, fazer a queima e preparar o produto, do que você ter todo o processo anterior que tinha, que é fazer o produto, tirar o molde desse produto, esperar esperar secar, né? E depois fazer o biscoito então, lá. Uma coisa que eu já percebo, nesse universo que a gente começou a entrar, que a gente tem a máquina, que está fazendo produtos, tal, que ano que vem a gente começa a fazer alguns produtos, legal. Já é mais barato, é mais eficiente. Legal. Isso já é. Legal. E você faz provavelmente geometrias que você não consegue. E geometrias que você não consegue fazer com modos normais. Exatamente. Né, tem esse lance, mas mesmo se você fizer a geometria que você consegue fazer, sai mais barato. Já sai mais barato. Aí, que legal. Isso eu não tinha escutado. É isso, ter esse, como se fossem uns quadros novos aí, que seriam essas mesas redondas aí de discussão de alguns temas, ou proposto pela galera, ou proposto por nós mesmos, e ter algumas discussões, e não só as entrevistas normais que vão seguindo, né, como sempre. A gente aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que a gente consegue atingir bastante pessoas do meio, né, do nosso meio, seja designers, ou pessoa que trabalha com criatividade em geral, né? Mas a gente está aqui ano que vem a gente quer mudar um pouco o formato, testar um formato diferente, tá? Formato legal. No sentido de que uma coisa assim, tentar unir o entretenimento com conhecimento, certo? Aí a gente estava até conversando, seria o quê? Seria eu, o Hulk, entrevistando uma pessoa do setor, e o Hulk seria o interlocutor, o entrevistador, e eu faria o papel, assim, de bobo da corte. Tá? O que é bobo da corte? Vocês estão rindo, mas bobo da corte o cara precisa... Não, eu sei, eu entendi o conceito, mas é que é engraçado. O bobo da corte, dá te falar uma coisa, o bobo da corte passa a mão na rainha, tira sarro do rei, e come na mesma mesa deles e ainda vai no outro reino. Não, eu vou um exemplo melhor que isso. É que você pegou um exemplo já muito antigo. Você quer ser o Louro José? Isso aí. Exatamente. Não, não sei se você conhece o Hormigueiro. Tem um programa aqui, o Hormigueiro, que são umas formigas que vão falando com os convidados aqui na Espanha, é muito famoso. É tipo de entrevista, um pouco com comédia. É de você ter essa escada, né? Esse cara que faz o escada, né? Que vai dando piadinha na entrevista, puxa um tema às vezes que você perde, né? Que o Hulk de repente passou e o cara falou e você, opa, quero que eu brinco do Louro, que ele ajudou muito, né? Ele fazia na Marinha, no caso, a não perder tema e manter, né, lá em cima, né? E muitas vezes também para realmente aproximar para o público em geral, porque assim, a gente sabe que a gente conhece, fala bem para o design em geral, né? Para o público que trabalha em criatividade, mas o público final, ele muitas vezes tem dificuldade de entender o que a gente está querendo dizer. Né? Então, uma das funções também seria justamente isso, aproximar essa linguagem para esse público final. E ter um tom leve, um tom assim de entretenimento mesmo, sabe? Fazer palhaçada, falar besteira, falar errado e realmente aproximar esse público para a gente. E vamos ver. Legal. Né? Não, achou. E vamos ver como vai ser. Né? Bem legal. Alguma assim, para a gente fazer um teste e vamos ver se der certo.
ao formato Não, que tá certo. pretende seguir para frente. Fazendo algumas lives, não sei se com entrevistados, depois comentando um pouco a própria entrevista do cara, coisa rápida, não live de uma hora. Para comentar um pouco, e aí, meu, como é que foi? O que você achou? Curtiu? Puta, falei besteira, não gostei disso, tal, que é um formato diferente também, né? Uma plataforma diferente, e a gente não costuma fazer isso, né? Live não tá muito na nossa... O Hulk eu sei que faz algumas ali, às vezes, para dar um recado e tal. Mas é mais para outros, né? Para outros temas. E era uma coisa que eu queria também. Mas claro que, assim, acho que pouco a pouco a gente vai testando também. Acho que dá para testar muita coisa, né? Tentativa e erro. O bom do mundo digital é que você muda rápido, né? Muda rápido. Isso aqui. Testar rápido, muda rápido. Testar, muda rápido. Exatamente. Não é fazer um molde que ele gastou de 1 milhão no molde, puta, deu errado. E aí? Né? Porque isso é legal que eu vejo na parte gráfica ou na parte de interface, né, de UI, UX, que é isso, meu, você pode errar muito, porque se você lança, sei lá, um aplicativo, aplicativo é mais fácil de mudar, porque um produto agora, se já tiver conectado, você lança uma interface, se o negócio vê que não tá rolando, você muda, cara, depois você dá uma... A Tesla faz isso direto, né, cara? A Tesla, quem tem o primeiro Tesla tem, em tese, a última versão do aplicativo, né? Ou seja, continua com em tese, com as mesmas funções dos carros mais novos, e é o que a indústria quer, não só porque você consegue gerenciar o que está rolando no mercado, como o tipo de uso que o seu, né, usuário, né, tá dando para o produto, mas também você consegue esse tipo de coisa, né? Você prova coisas, mira, olha, vamos testar essa função e vamos ver como é que fica. Sim. Não deu certo, muda. Que os aplicativos fazem isso direto, né? Os grandes fazem, né? O WhatsApp lança alguma função, puta, deu merda, tira, acabou, aí depois eu tento de novo. Isso é legal. E produto, você não tem essa vantagem, né? Você falou, gastou milhões no molde, ferrou, cara. Agora vai durar isso aí 5 anos, 10 e dá seus pulos. Beleza, Hulk. Tem alguma coisa a acrescentar? O que você espera 2022? Do podcast. Vamos falar sobre o podcast. Cara, eu espero entrevistar mais pessoas. Eu quero subir um pouco a régua, como falou, né? Começar a pegar... Quando eu falo subir a régua, é começar a pegar realmente pessoas que estão fazendo transformações, né, no mercado. Não precisa ser a pessoa famosa, mas pessoas que vão fazer transformação. Eu acho que a gente está aí num ano muito chave, muito importante, porque as empresas que eu tive foram 4 empresas que eu tive. Quando a gente pensa no podcast, no YouTube como uma empresa separada, assim como a Núcleos que a gente tem, uma outra empresa, essa é a 4ª empresa. A gente sabe que lá pelo 3º ano você começa a ter retorno, ter relevância, né? Até pela própria estrutura de negócios, né? Então, primeiro e segundo ano é investimento é muito atrás, é complicado, às vezes você tem que surfar sozinho, muita gente criticando o trabalho, falando, você está fazendo essa besteira. E o 3º ano é um ano importante, que é o ano que consolida o que você já fez todos os testes de consolida, e agora é ano do retorno. Então, eu espero esse retorno mais eficiente para o nosso mercado em geral, né? E para a gente quanto empresa. Sim. Tanto tipo relevância quanto financeiro, né? Quanto financeiro, isso é o financeiro, é o retorno financeiro. Precisa verificar. Isso a gente espera também. Eu acredito, assim, que realmente falando que o canal vai crescer muito rápido. Tá? Ele se mostrou bem eficiente. Eu acho que, assim, questão de, no máximo 2 anos, vai superar o português. Também acho. Tá? Acho que o trabalho que você está fazendo é bem bacana, é bem diferente. Eu não sei sinceramente falando, eu não sei se tem podcasts do nosso setor aí em hispanohablante, tá? Mas tem alguns. Tem, né? Tá. Tem alguns. O trabalho que você tem feito, eu acredito que realmente vai criar uma relevância muito grande, tá, no mercado geral. E principalmente saber que o design é uma profissão tão boa quanto qualquer outra, né? Acho que isso também é Sim, acho que o que eu mais tento falar é isso, que não somos melhores, como muitas vezes vendiam na universidade, né, no início dos 2000, que o designer vai ser o CEO do futuro. Design estrelinha também é. Na verdade, a gente é mais um profissional que, claro, tem que ter o seu lugar ali, a gente não é menos nem mais, mas a gente depende de todos os outros profissionais, tanto da parte técnica como na parte de negócios. Quando o designer entende isso, acho que é quando você se encaixa, principalmente, né, e não estou falando só de indústria, em qualquer área, né, se você sabe que é uma chave, uma peça importante do quebra-cabeça, aí funciona. Agora, se você virar uma estrelinha, aí é o perigo, né? Aí é quando desanda a coisa, né? Pois é.
E você, Song, assim, esses 3 anos que a gente está em cima do mundo virtual, você está estudando pra caralho em cima disso, e você era um cara que era produto na veia, você tinha um produto na mão e sabia vender o produto. Como é vender um serviço e você acha melhor? Quais são os grandes gaps que você percebeu? Assim, eu enxergo a grande questão é que quando é produto, você vê o produto na frente, tangível, tá? Então, eu sou um cara, assim, muito visual, tipo, cara, caneta é caneta, sabe? Caneta custa X para fabricar e tem que vender por Y para ter lucro, para pagar as contas. Beleza. Serviço realmente foi desafio para aprender, tá? Foi desafio, está sendo desafio ainda para a gente, para eu poder, claro, tem sempre que melhorar mais, aprender mais, eu estou procurando sempre fazer isso. Então, em termos de serviço, estou em constante aprendizagem, tá? Uma coisa que já sei diferenciar é quando a pessoa quer, faz um tapa aqui, contou. Eu preciso de um projeto, né? Faz um tapa aqui, cara, beleza, não é com a gente. Tem pessoas tão boas, até melhores que a gente para fazer um tapa, tá? Então, e mais barato também. Então, beleza. Claro. Vai lá, eu te indico, eu indico. Mercado tem para todos. Nosso serviço é outro tipo de serviço, né? O serviço, por exemplo, a Teca talvez entenda, né? Que uma Bosch entenda, né? Então, mas não tem problema. Cada um tem o seu trabalho. Isso tem um serviço digital, tá? Eu comecei a estudar bastante digital por causa da escala, tá? Nada consegue vencer a escala do digital. Esse podcast que a gente está falando agora, acredito que mais em 6 meses consegue conquistar 1.000 pessoas. Entendeu? Como é que eu vou falar para 1.000 pessoas? Como é que faz isso? Como é que eu vou juntar uma sala para falar 1.000 pessoas? Uma escola, uma sala de aula? Não junta. Você precisa de 3, 4, 5 anos para ter 1.000 pessoas. Sim. Então, é uma escala muito grande, mas ao mesmo tempo a responsabilidade também é muito grande. Né? A gente não pode falar qualquer coisa aqui, a gente não pode falar qualquer besteira, que tem um aluno ou uma pessoa do interior que vai escutar e pode levar isso para a vida. Isso a gente tem que ter responsabilidade por isso. E o nosso canal, desde o início, foi isso, é informar. Tá? Conteúdo bons, tá? De forma assim que seja facilmente entendível, não sei nem se existe essa palavra, mas que seja understandable, né? Entendível para agora sim. Do outro lado. Né? E esse é o propósito que temos alcançado, né? E a gente espera cada vez crescer mais e mais. Assim, a gente quer fomentar o design, a criatividade para o mundo, para o Brasil. Isso que a gente quer. Tá? A gente acredita muito falar em português, beleza, a gente, falando em espanhol, Léo, e em inglês, no começo do ano, a gente vai começar a arranhar. Estou estudando bastante, retomando bastante inglês, fazendo aula, para quem não está fazendo aula 2 vezes por semana, para poder retomar, porque eu sei que eu entendo bem inglês e tal, mas para começar um canal, começar a fazer uns canais de inglês, que é um mercado interessante. Mas isso que você falou é legal, porque a gente está virando, eu descobri esse ano, assim, a gente está virando referência para aluno e professor. Então, tem muito professor que está falando assim, quer saber como é que desmonta o mouse, quer saber o que é tal coisa? Vai no canal lá da Atom, o Hulk explica legal, dá uma olhada lá e depois volta aqui, sabe? Podcast, ouve tal podcast que o cara entrevistou tal pessoa de tal lugar. Eu estou vendo muito feedback de alguns professores, colegas, e teve uma coisa que foi curiosa, não sei se eu comentei com você, o Delei Prado, né, que é um cara que estava falando, primeiro ele oficializou, e isso eu tenho que falar, isso é muito importante, esqueci de falar, e isso foi uma puta de uma vitória, que é o porcótipo, né? Agora, além de estar registrado, que a gente já registrou tal, a Questunal usando há anos isso e assumindo isso, agora a gente está numa peça publicada na universidade, então agora é real, né? Agora a gente foi referenciado, está mais que oficial, agora a gente é referenciado na academia como sendo uma metodologia que funciona para potencializar negócios. E esse cara, ele fez entrevista, puta, sensacional, tal, mas o mais engraçado foi um dia ele estava falando uma coisa numa sala de aula nova que ele estava, e daí ele falou, não, então, inclusive, tem um canal legal de um amigo meu, que é o Hulk, que é a Tua Estudo, um moleque falou assim, os dois, ele falou, sério, professor, você conhece o cara? A gente assiste, a gente adora. Eu falei, porra, que legal, porque ele falou um monte de coisa legal que pra gente é importante. Então, isso é o resultado começando a aparecer, né, do que a gente estava buscando, porque, sim, essa era a meta. Era a meta de se tornar referência plausível, né, de tipo, referência mesmo que, tipo, vale a pena ver, porque realmente aquilo acontece daquela forma, e se tornar referência nesse mercado, né, então... Super legal. Isso é muito... esse retorno, acho que é o que dá, como
Teve o cara do México, né, que me mandou um e-mail, falou, pô, não conhecia, o cara falou, pô, sou fã do seu canal, acho legal pra caramba. É muito legal. Estúdio, queria te indicar meu chefe aqui do estúdio para uma entrevista, acho super legal, parabéns. E eu nunca ouvi falar do cara, nem tinha ele no meu LinkedIn. Eu fiz a entrevista depois com o chefe dele, convidei, também foi super legal, um cara que eu Fazer entrevista com ele depois. Então, foi com o cara, né? Porque foi muito legal. Um cara que chegou um e-mail, até falei, nossa, deve ser spam isso aqui, né? E um cara que eu via no México, que eu nunca ouvi falar, que legal, talvez seja o único, mas foi show de bola. Não, mas é legal, quando você vê esse retorno, a galera elogiando, dizendo que gosta, que quer escutar. Eu vejo amigos, às vezes, pô, escutei aquela entrevista, show de bola. Às vezes alguns amigos me mandam porra, meu, você falou daquilo lá, como você sabia aquilo, como não sei o quê. Acho muito legal, muito legal. Beleza? Então, feliz ano novo para quem está aí ouvindo. Feliz Natal, feliz ano novo. Isso aí, galera. Valeu pelo ano. Continue ouvindo. Tudo e assim, é por vocês, tá? É por vocês que escutam a gente, seja no YouTube, seja no podcast, seja no Instagram. Seja na Espanha, ou em Marte daqui a pouco, ou no Metaverso. No Metaverso. Muito obrigado pela audiência, por tudo, cara. E, meu, tamo aí. Manda comentário, fala, xinga, briga, elogia também, claro, né? Fala o cabelo do Léo, tá lindo, maravilhoso. E conta com a gente aí. Léo, valeu aí. Agora valeu verde, você. Valeu vocês. Valeu pela parceria aí, cara, por acreditar também junto e estar junto aí, porque isso é importante pra caramba. Agora, oficializando um ano completo, né, do trabalho que é árduo. E vamos para Season 3. Vamos para Esperem novidades, hein? Esperem novidades. Vamos pra cima. Esperem novidades. Isso aí, galera. Valeu. Feliz ano novo. Feliz ano novo, galera. Valeu.